Olhe ao seu redor por um instante. A sua casa, o seu quarto, as coisas que você guarda há anos. Agora me responda com sinceridade: tudo o que está aí ainda tem função? Ou parte disso virou apenas acúmulo? Existe um tipo de bagunça que não aparece de imediato. Ela não é só visual, ela é silenciosa. Ela se acumula nas gavetas, nas caixas, nos cantos e até nas decisões que você vai adiando todos os dias. E quando a gente percebe, já não é mais só sobre organização, é sobre peso. Peso de coisas que não foram resolvidas, peso de coisas que deveriam ter sido deixadas para trás, mas continuam ali. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:40 que tudo seja feito com decência e ordem, mas o que acontece quando a desordem deixa de ser exceção e vira rotina? Esse não é um vídeo sobre perfeição, não é sobre casas impecáveis ou padrões impossíveis, é sobre consciência, porque muitas vezes a desordem ao nosso redor pode ser um reflexo de áreas da vida que precisam de atenção, cuidado e restauração. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o que você chama de falta de tempo pode ser, na verdade, acúmulo de tudo aquilo que você não resolveu até hoje. Existe algo que a desordem faz de forma silenciosa. Ela não destrói tudo de uma vez. Ela vai deixando sinais, pequenos, quase imperceptíveis. E quando a gente vê, o tempo já fez aquilo que parecia distante demais para acontecer. A Bíblia traz uma imagem muito forte disso em Provérbios 24, 30 a 34. O texto fala de um campo de um homem que era descuidado. Ele passou, observou, deixou para depois. E aos poucos, aquele campo foi sendo tomado por espinhos, por mato, por ruína. E então chega um momento em que já não é mais só um campo abandonado. É uma vida que perdeu estrutura. Não por um grande desastre, mas por pequenas negligências repetidas. E talvez aqui exista uma conexão importante com a nossa vida, porque nem sempre o problema é o que fazemos de errado. Às vezes, é o que deixamos de fazer com o tempo, o que deixamos acumular, o que deixamos sem cuidado, o que achamos que depois resolvemos e nunca resolvemos. E então o texto continua trazendo uma reflexão forte. Considera os teus caminhos. Observa o que está acontecendo. Repara no que está sendo construído ao longo do tempo, porque a vida não muda apenas por grandes decisões. Ela muda também pelas pequenas escolhas repetidas. E quando essas pequenas escolhas vão sendo adiadas, o resultado não é neutralidade. O resultado é acúmulo, e o acúmulo sempre cobra um preço. Existe um momento em que a vida não pede mais explicações. Ela pede consciência. A Bíblia, no livro de Ageu, capítulo 1, versos 5 a 7, faz um chamado direto ao coração. Considerai os vossos caminhos. Reparem no que está acontecendo. Observem com atenção a direção que a vida está tomando, porque nem sempre o problema é a falta de esforço. Às vezes, é o esforço sendo aplicado no lugar errado. O texto mostra pessoas que trabalhavam, que se movimentavam, que faziam coisas, mas ainda assim havia um vazio, como se tudo o que fosse construído nunca fosse suficiente, e isso revela algo profundo. Quando a prioridade se perde, o resultado também se perde. Quando a organização da vida se perde, tudo começa a parecer pesado demais. E não é apenas sobre casas ou objetos, é sobre direção, é sobre o que ocupa o centro da nossa atenção, porque aquilo que ocupa o centro define o resto. E talvez a pergunta mais importante aqui não seja o que você está acumulando, mas o que você está deixando de cuidar enquanto acumula outras coisas. Considerai os vossos caminhos, não como acusação, mas como convite à reorganização da vida, um chamado para olhar de novo e ajustar o que ainda pode ser ajustado. Existe um momento em que a vida não pede mais explicações, ela pede consciência. A Bíblia, no livro de Ageu, capítulo 1, versos 5 a 7, faz um chamado direto ao coração. Considerai os vossos caminhos.
Reparem no que está acontecendo. Observem com atenção a direção que a vida está tomando, porque nem sempre o problema é a falta de esforço. Às vezes, é o esforço sendo aplicado no lugar errado. O texto mostra pessoas que trabalhavam, que se movimentavam, que faziam coisas, mas ainda assim havia um vazio, como se tudo o que fosse construído nunca fosse suficiente. E isso revela algo profundo. Quando a prioridade se perde, o resultado também se perde. Quando a organização da vida se perde, tudo começa a parecer pesado demais. E não é apenas sobre casas ou objetos, é sobre direção, é sobre o que ocupa o centro da nossa atenção, porque aquilo que ocupa o centro define o resto. E talvez a pergunta mais importante aqui não seja o que você está acumulando, mas o que você está deixando de cuidar enquanto acumula outras coisas. Considerai os vossos caminhos, não como acusação, mas como convite à reorganização da vida, um chamado para olhar de novo e ajustar o que ainda pode ser ajustado. Ao longo deste vídeo nós falamos sobre objetos, ambientes, organização e acúmulo. Mas no fundo, esta reflexão nunca foi apenas sobre coisas. Foi sobre escolhas, foi sobre cuidado, foi sobre prestar atenção naquilo que estamos construindo todos os dias. Porque a vida raramente muda de uma vez. Ela muda aos poucos, em pequenas decisões, em atitudes que parecem simples, mas que, com o tempo, produzem grandes resultados. Talvez hoje você não consiga resolver tudo. Talvez existam áreas da sua vida que ainda precisem de tempo, aprendizado e recomeço. E tudo bem, o importante não é fazer tudo de uma vez. O importante é começar. Começar com aquilo que está ao seu alcance. Começar com aquilo que você pode cuidar hoje, porque toda restauração começa com um primeiro passo. E talvez este vídeo tenha sido exatamente esse primeiro passo para alguém, para olhar com mais atenção para a própria vida, para reorganizar prioridades, para deixar para trás aquilo que já não tem propósito e abrir espaço para aquilo que realmente importa. Se esta mensagem trouxe reflexão para você, e se você acredita que ela pode ajudar outra pessoa, compartilhe este conteúdo. Não por causa de números, não por causa de curtidas, mas porque existem pessoas que estão vivendo situações parecidas e talvez ainda não tenham parado para refletir sobre isso. Às vezes, uma mensagem simples chega exatamente quando alguém mais precisa. E se você quiser, deixe também o seu comentário. Qual foi a reflexão que mais chamou sua atenção neste vídeo? Que Deus lhe dê sabedoria para cuidar daquilo que foi colocado em suas mãos. E que cada pequena mudança de hoje se transforme em uma grande transformação amanhã. Obrigado por assistir.